Você já se perguntou se o comportamento desafiador do seu filho, se as birras, a dificuldade de seguir regra e muitas vezes a dificuldade social que ele tem com os pares é sinônimo de TOD? Então fica comigo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, diretora técnica do CAC, e hoje vim iniciar uma série de vídeos com vocês sobre TOD, transtorno positivo desafiador. Recentemente, muitas famílias têm chegado no meu consultório trazendo queixas dos seus filhos, como dificuldade de seguir regras, como confrontar a autoridade dos pais, como dificuldade de relacionamento com os pares. E muitos deles já chegam com essa hipótese: será que esse meu filho tem TOD? Então, vamos conversar hoje, nesse primeiro vídeo, sobre o diagnóstico do TOD. Vamos falar sobre critérios diagnósticos desse transtorno. E, de fato, a gente precisa começar a olhar para as causas do comportamento e entender que o transtorno positivo desafiador, ele é um transtorno que se manifesta principalmente na infância e que é marcado por um padrão persistente de desobediência, confronto de regras. Mas a principal característica desse transtorno, que é confrontar a regra, confrontar a autoridade, ele tem como principal base querer impor a sua vontade e ter o prazer em impor essa vontade, e tem o prazer de confrontar regras, né? Muitas vezes a criança ela tem uma baixa autoestima, ela tem muitas dificuldades sociais e ela encontra força nesse confronto porque isso aumenta o ego, aumenta a percepção de que ela pode, de que ela consegue e ela acaba caminhando para o encontro do prazer, como se fosse mesmo uma forma de compensar aquilo que ela não consegue da forma correta. Então, o padrão mais comum e observado é o comportamento opositor. Mas o TOD não é só isso, né? Outra característica do critério diagnóstico do TOD é um padrão persistente de irritabilidade e rancor. Então, as crianças que estão dentro desse diagnóstico, elas geralmente são crianças que são muito mal-humoradas, que se irritam facilmente, que confrontam as autoridades de forma a planejar ali, devolver aquilo que foi feito com ela, ou aquela regra que foi imposta de uma forma mais agressiva, ela guarda um rancor e em outro momento ela tenta compensar essa figura de autoridade com uma afronta de forma muito agressiva, de uma forma muito grande. Então, é muito difícil hoje a gente olhar para uma criança de 4, 5 anos e que ainda está numa maturidade cognitiva, que ainda está estabelecendo a compreensão de regras de flexibilidade social e afirmar que essa criança já está dentro de um diagnóstico de TOD, entende? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito claro e muito cirúrgico, muito preciso, quando se pensa no diagnóstico do TOD, tá? Outra característica importante do TOD é que o comportamento desafiador, ele vai estar em diferentes contextos e para diferentes pessoas. Então, se o seu filho desafia você, mãe, se o seu filho desafia a babá, mas esse comportamento não acontece na escola, esse comportamento também não acontece na clínica, é importante entender o porquê que essa criança está desafiando apenas algumas figuras de autoridade e não a todas, e isso já não incluiria ele nos critérios diagnósticos do TOD. E o quarto ponto que eu queria trazer aqui para vocês hoje é o impacto funcional e social dessa pessoa. Então, essa pessoa que apresenta esses padrões de irritação exagerada, de mau humor persistente, né, que tem um perfil mais agressivo, mais grosseiro, que se irrita por qualquer coisa, sabe? Que sempre que ele é contrariado, ele reage de forma a confrontar mesmo a sua autoridade, independente de ele entender ou não que aquela regra existe e por que ela precisa ser imposta, os sinais sociais começam a aparecer. Então, ela começa a ser uma pessoa excluída socialmente, ela começa a brigar mais com os colegas, ela começa a confrontar os colegas
de maneira irritante para impor a sua vontade e conseguir se sobressair sobre as regras sociais e sobre o comportamento dos outros. E, uma das coisas que é importante também a gente observar é que toda criança, em algum momento, ela vai querer fugir da regra, ela vai querer contrariar as regras sociais para prevalecer a vontade dela. Mas isso, muitas vezes, está ligado à imaturidade ou à dificuldade de se enquadrar naquela regra, não ao prazer de confrontar aquela regra simplesmente para enaltecer a sua vontade, o seu ego e se sobrepor sobre o outro, tá? Então, essas são algumas características fundamentadas nos critérios diagnósticos do TOD e que a gente precisa estar atento para não cair na armadilha de que toda criança birrenta ou mal-humorada ou uma criança que tem dificuldade de seguir regras por quaisquer outras dificuldades, como rigidez cognitiva do TEA, como a impulsividade do TDAH, ela vai ser diagnosticada com TOD, tá? Se você vivencia isso no seu dia a dia, conta aqui pra gente, comenta aqui nos comentários como que tem sido o lidar com a sua criança diante dos desafios comportamentais, diante das regras, como que isso tem acontecido, o que os professores têm falado sobre ele, que nos próximos vídeos vocês vão entender um pouco mais sobre esse assunto e especialmente aprender a diferenciar o TEA do TOD, tá? Então, esse foi o primeiro vídeo de uma série de 8 vídeos sobre esse tema. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Encaminha para aquele seu amigo, para aquele professor que precisa saber sobre esse conteúdo, que no próximo vídeo nós vamos falar sobre alguns mitos sobre TOD.